Na apometria, durante a captação psíquica, nós mapeamos, durante o atendimento, as sensações no corpo dos médiuns, dividindo entre direito e esquerdo, especificando a polaridade masculina e feminina. Para isso, vamos analisar como é classificado, qual lado é o masculino ou o feminino. Analisando as diversas tradições, desde a medicina tradicional chinesa, a yoga, até a cabala ou a psicossomática moderna, existe um consenso sobre essa lateralidade do corpo humano. É claro que existem algumas variações terminológicas sobre isso, mas essa estrutura de dualidade complementar ou uma polaridade no corpo, o consenso é: o lado direito é a polaridade masculina ou solar. Na maioria das tradições, o lado direito do corpo está associado à energia yang, no caso ali a tradição chinesa, ou Pingala na yoga, ou Chesed na cabala. E esse lado representa o quê? A expansão, a ação, a execução, a proteção. É o lado que dá para o mundo. Desse lado direito, a gente relaciona ao arquétipo do pai, a lógica, a razão, a autoridade e a capacidade de estabelecer limites. É também o lado focado do futuro, na realização de objetivos. Representa todo o mundo externo, a carreira e a vida pública. O lado esquerdo vai representar a polaridade feminina ou lunar. O lado esquerdo ele é geralmente ligado à energia Yin na China, na medicina chinesa, ou chamado Ida na yoga, ou Jevurabina da cabala. A função desse lado esquerdo é a recepção, a nutrição, a introspecção. É o lado que a gente recebe do mundo. E está relacionado ao arquétipo da mãe, a intuição, a criatividade, as emoções e a sensibilidade. É o lado que se conecta ao passado, às raízes e à memória afetiva. Então vai representar todo o mundo interno da pessoa, a família, a vida privada e o autocuidado. Na região cerebral, a gente vai ter um cruzamento ali biológico, de onde o hemisfério direito vai controlar o lado esquerdo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Então, na região da cabeça, a gente vai ter essas polaridades invertidas. Nós teremos o esquerdo, a lógica, e o direito, o emocional. Então, o esquerdo vai ter ali toda a lógica, toda a ação, e o direito, a sensibilidade. Então, a partir desse mapa, a gente pode interpretar melhor o campo do consulente que vem até nós no atendimento de apometria. E esse consenso, ele define o corpo humano como um imã biológico. A saúde e o equilíbrio, que seria o eixo, dependem da integração dessas duas forças, masculino e feminino, o lado direito e o lado esquerdo do corpo. O masculino no corpo, garantindo que tenhamos a força para caminhar na direção do que queremos, e o feminino no corpo garante que saibamos por que estamos caminhando e que tenhamos energia para sustentar essa jornada. O desequilíbrio em um dos lados traz essa dificuldade de integração com o arquétipo correspondente. Por exemplo, uma pessoa vai ter um desequilíbrio com o arquétipo do pai, a outra com o arquétipo da mãe, ou com a função psíquica desses arquétipos, talvez a razão, talvez. E é também importante entender que essa análise baseia no mapa em que a gente estabeleceu no nosso trabalho. Não quer dizer que vai ser assim com todo o médium. No nosso trabalho de apometria, nós estabelecemos mapear o corpo nessas duas polaridades
E assim a espiritualidade nos traz informação quando os sintomas estão localizados, predominantes num lado do corpo. Então, por exemplo, o médium está sentindo uma entidade, mas não sabe a qualidade desta entidade. Ele sente essa entidade do lado direito, por exemplo, do corpo. Então, sabemos que ali vai estar uma entidade com arquétipo masculino, arquétipo mais de ação. Assim, a gente pode dar nome aos bois e tratar a entidade com a sua devida personalidade. Nas nossas pesquisas, comparando o formulário de atendimento, onde o consulente relata certa dificuldade com a mãe, certa dificuldade com o pai, e na hora da captação psíquica, os médiuns sentem mais o lado em que o consulente relatou essa dificuldade, valida essas nossas informações. Por exemplo, o consulente apresenta um pai ausente, uma rejeição com relação a esse arquétipo do masculino. Os médiuns vão sentir muito o lado direito, sendo a perna, representando uma dificuldade no caminhar, uma estagnação na vida, ou talvez um braço dificultando as suas ações perante a vida, associadas a esse desequilíbrio no masculino, a polaridade de expansão do corpo do consulente. Bom, isso é só um exemplo. Essa base, esse mapa de polaridades no corpo facilita para o médium interpretar o que ele está sentindo e o que ele está vendo. Então, é imprescindível a gente ter esse mapeamento para direcionar os médiuns como um todo e ter esse consenso nas informações, para que não fique vago, para que não fique desconexo e confuso. E assim a gente conclui que o nosso corpo fala realmente, o nosso corpo nos diz sobre tudo, sobre para que a gente precisa olhar para se autoconhecer e se autocurar.